O meu zelo para com as coisas do Senhor, ela precisa. Eu não estou falando de extremismo, eu estou falando de obediência, eu estou falando de comportamento, eu estou falando de decisões. E o salmista está dizendo: Senhor, o teu zelo vai arder como fogo, ou seja, não vai mudar, né? Segundo Reis 10:16, nós lemos lá que Geu, ao encontrar com Jonadab, que era lá um homem zeloso pelas coisas de Deus, ele disse: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E puseram no seu carro. Nós estamos vendo aqui uma pessoa que tinha zelo pelas coisas do Senhor, né? Segundo Reis capítulo 10, versículo 16. Ele tinha zelo pelas coisas do Senhor. 10 e 16, segundo Reis 10 e 16, que diz assim, ó: e disse: vai comigo. Então, Geu aqui, ele vai encontrar Jonadab, e que vão para matar os servos de Baal, né? Então, e disse: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. Então ajuntou Geu a todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal, Geu, porém, muito o servirá. E eu fico meditando aqui, porque versículo 21 diz assim: também Geu enviou todo o Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado a outro. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E as vestimentas simbolizam muito a nossa vida espiritual. Como é que estão as tuas vestes, né? Como é que estão a mancha, a máculas na tua roupa espiritual, né? Há alguma coisa que impeça hoje da tua oração subir até os céus? Então, nós vemos aqui, nós estamos em tópicos mostrando pessoas dentro da palavra que tinham zelo. Eu posso fazer as coisas do Senhor de qualquer forma? De forma alguma. A Bíblia diz que a arca, lembra de usar, tem uma vontade, um bom desejo no coração de ajudar, mas ajudar de forma errada. E nem sempre eu vou fazer uma coisa achando que estou fazendo a coisa certa e não estou. A Bíblia diz que estão levando a arca da aliança, e havia um grupo específico que poderia fazer aquilo ali, e de repente o que acontece? A arca da aliança está caindo. E o Zá corre, coloca a mão para tentar segurar. Opa, vou ajudar. Eu não vou deixar a arca cair. Só que ele não podia fazer isso. Ele não podia tocar na arca da aliança. E o que acontece? Ele morre. Ou seja, ele tinha um intuito, um desejo no coração de fazer a coisa certa, mas de forma errada. Então nós aprendemos que nós precisamos sim fazer a coisa certa, da forma certa, no momento certo. Não se entra diante da presença de Deus cheio de bagunça, todo sujo. Então as vestimentas espirituais precisam estar limpas. Há alguma sujeira hoje que você, Senhor, sonda o meu coração e vê se há algo mal em mim. Então fala com o Senhor e Ele vai dizer, opa, às vezes a sua própria mente vai dizer, olha, tem isso aqui. Vai, conserta, limpa as tuas vestes e depois entra na tenda. Então, esse zelo espiritual ele não pode ser perdido. O povo de Deus deveria ser conhecido por isso, pelo zelo. E o que se mais vê hoje, o povo de Deus conhecido por escândalos, por subornos, infelizmente isso é triste, né? Então, o salmista ele fica apavorado diante, no Salmo 79:5, diante do ardente zelo divino. E ele clama ao Senhor dizendo, até quando, Senhor? Até quando, Senhor, o Senhor vai se indignar disso? Até quando o Senhor vai continuar com esse zelo? E eu digo sem medo, sempre. Sempre o Senhor. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é um Deus zeloso, cuidadoso.
Então, nós aprendemos pela palavra que as coisas que o Senhor faz são bem feitas. Consequentemente, eu como um servo de Deus preciso fazer as coisas bem feitas. Isso me garante que eu nunca vou errar? De forma alguma. Mas me garante que todos os dias, eu buscando perseverar e trilhar esse caminho, eu vou me aperfeiçoando todos os dias, né? Então, Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, Moisés ele vai escrever assim: porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. A Bíblia diz: o Senhor é um Deus zeloso, fogo consumidor. Nós sabemos que tudo aquilo, a gente tem, por exemplo, o ouro, ao ser refinado, ele passa pelo fogo. E o fogo vai tirando as impurezas e separando aquilo que é bom e que é ruim, né? Então, a Bíblia diz que Deus ele é um fogo que consome o pecado, o mal, que consome a inveja, que consome tudo aquilo que vem entristecer o Espírito Santo de Deus. E Moisés diz: olha, porque o Senhor, teu Deus, é um fogo que consome, um Deus zeloso. Então guarde isso no seu coração. O Deus a quem eu sirvo é um Deus zeloso. Então, se eu tenho um Deus que eu posso fazer qualquer coisa, me comportar de qualquer forma, eu preciso rever os conceitos, a ideia do que é servir a Deus, né? Porque Deus, ele é um Deus zeloso. Salmo 119, 139, é isso que a gente está guardando aqui, ó. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. O salmista está dizendo: olha, os meus inimigos, eles esqueceram da tua palavra. E eu aprendo que quando nós esquecemos da palavra, nós saímos do caminho. Mais uma vez, a tua palavra escondida no meu coração para não pecar contra ti. E o salmista está dizendo, Salmo 119, 139. Ele mostra esse zelo, ele vai dizer: o meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. E os inimigos são muitos. E pelo fato deles esquecerem a palavra, eles já se colocam em um patamar diferente. Porque nós sabemos que a nossa força vem do Senhor. E quando você tira o Senhor do centro de tudo, a sua vida muda, o seu comportamento muda, as suas decisões mudam, né? Em Isaías 59, 17, o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor se reveste de justiça, como de uma couraça, e pôs o elo da salvação na sua cabeça. Ou seja, o Senhor ele se reveste da justiça. Quando nós vamos para Efésios capítulo 6, e nós vamos ver as ferramentas que um cristão precisa ter, uma delas nós estamos falando da justiça, da couraça da justiça, né? O que é justiça? O que é justo? Já se perguntou uma retórica: o que é justo? O que não é justo? O que é certo? Ou o que não é? Alguns defendem a ideia de que entre ética, né, ética e... tem coisas que eu posso, mas eu não faço. A ética para mim, tem coisas que para mim é permitido e para outros não. Então, ética, essa ideia ética de que nós temos que viver um padrão X ou Y, então nós temos que observar. E primeiro, lembrando, eu tenho a Bíblia como centralidade da minha vida. Então, eu vou olhar a minha vida analisando as Escrituras. A Bíblia diz assim: examinar o homem a si mesmo.